Etilógico. Podemos convencer nossa mente consciente de uma nova crença por meio do poder da lógica. Uma vez que a mente reconheça uma razão para pensar de maneira diferente sobre o mundo, isso permitirá que o coração abrace essa possibilidade como uma nova crença, isto é, sinta que ela é verdadeira. Pet milagroso. Nós podemos contornar ou ultrapassar completamente a lógica de nossa mente e ir diretamente para o nosso coração. Dessa maneira, nós nem mesmo precisamos pensar sobre o que nós acreditamos. Somos forçados a abraçar uma nova crença na presença de uma experiência que está além da explicação racional. Esta é a definição de um milagre. Quando falamos sobre mudar uma crença de maneira consciente, uma das iniciativas mais poderosas que podemos tomar é nos tornarmos cientes disso e de como isso acontece, como os hábitos subconscientes de nossas rotinas diárias. Embarcar em determinado caminho é manter o foco da intenção consciente para tudo o que fazemos em cada momento da vida. Nas tradições budistas, essa prática de atenção plena, mindfulness, chamada Satipatthana, foi recomendada por Buda para todos que procuram crescer espiritualmente e, por fim, alcançar a iluminação. Em nosso mundo atual, no entanto, pode não ser prático focar nossa percepção em cada tarefa de cada momento para fazer as mudanças em nossas crenças. E como vimos antes, não precisamos disso. Se quisermos identificar quais são nossas verdadeiras crenças, precisamos olhar não mais longe do que o mundo ao nosso redor, para ver seus reflexos em nossos relacionamentos, carreiras, abundância e saúde. Se esperamos mudar essas coisas, precisamos de uma maneira de transcender os limites das crenças que as criaram. Do ponto de vista das crenças compreendidas como programas, é aqui que o PET milagroso e o PET lógico entram. O PET lógico. Para que o PET lógico funcione, a mente precisa ver um fluxo de informações que nos levam a uma conclusão lógica, uma que faz sentido para nós. Se pudermos ver a conexão em nossa mente, então o questionamento fica de lado e permite que nosso coração aceite o que nos é mostrado. Em outras palavras, nós acreditamos. Em alguns ramos da matemática, existem afirmações, provas na forma de se isto, então aquilo, para levar exatamente a essa conclusão. Por exemplo, podemos dizer algo assim: se a água na temperatura ambiente é úmida e estamos cobertos de água à temperatura ambiente, então estamos molhados. Nas afirmações anteriores, somos apresentados a dois fatos com que nossa mente não pode discutir. Sabemos além de qualquer dúvida razoável que a água em temperatura ambiente é úmida e está sempre úmida. 2. Também sabemos que se estivermos cobertos de água à temperatura ambiente, também estaremos molhados. Descontando quaisquer circunstâncias atenuantes, como estar sob guarda-chuva ou capa de chuva, nossa mente faz a conexão facilmente. É óbvio para nós que, se estivermos cobertos de água, então vamos ficar molhados, embora esta possa ser um exemplo tolo. O ponto é claro, é tudo sobre conectar fatos. Código de crença 30. Para mudar nossas crenças por meio da lógica de nossa mente, precisamos nos convencer de uma nova possibilidade por meio de fatos indiscutíveis que levam a uma conclusão inevitável. Agora, usando uma maneira semelhante de pensar, vamos aplicar esse tipo de lógica ao nosso papel no universo. Eu convido você a considerar o seguinte: se somos capazes de imaginar qualquer coisa em nossa mente, e o poder da nossa crença mais profunda traduz o que nós imaginamos no que é real, então podemos consertar a falha limitante em nossas crenças e assim aliviar o maior sofrimento em nossa vida. Em outras palavras, podemos criar em nossas crenças o remendo que tornaria obsoletas as limitações do passado. Quando a falha é consertada, a velha crença é substituída por uma nova e poderosa realidade. Isto é precisamente o que vimos em vários exemplos analisados neste livro, incluindo o marido de minha amiga que curou as expectativas de várias gerações de que morreria aos 35 anos. A crença de Amanda Denison de que ela caminharia com segurança mais de 60 metros sobre carvões em brasa. Pessoas que levantaram automóveis do chão por um tempo longo bastante para libertar pessoas presas sob eles. O menino no escritório de Neville que queria um cachorrinho colo. Uma maneira de aplicar o PET lógico em nossa vida ocorre quando vemos outra pessoa realizar algo que acreditávamos impossível. Embora possa não haver nenhuma razão lógica pela qual não podemos fazer algo, se ninguém fez isso antes, um feito aparentemente difícil pode criar uma crença tão forte em nossa mente que começamos a acreditar que é impossível, isto é, até que alguém prove que estamos errados.
A lógica de uma pessoa é o milagre de outra pessoa. Os primeiros registros para a corrida de uma milha, considerados precisos para os padrões de hoje, só passaram a ser mantidos a partir de meados da década de 1800. Foi durante aquela época em que as modernas pistas de corrida foram construídas seguindo diretrizes escritas que assegurariam a precisão da distância e forneceriam uma superfície consistente para os corredores que estavam competindo. Em 26 de julho de 1852, Charles Vestal estabeleceu a referência moderna para a corrida de uma milha na nova pista construída no Copenhague House Grounds, em Londres. Seu tempo foi de incríveis 4 minutos e 28 segundos, estabelecendo um recorde que não seria superado por muito tempo pelos padrões de corrida a pé, outros 6 anos. Embora o recorde original de Vestal viesse a ser quebrado pelo menos 31 vezes ao longo do fim da década de 1800 e início da de 1900, em cada ocasião o novo recorde foi apenas ligeiramente melhor do que o anterior, às vezes por frações de segundos. Todos ainda tinham mais de 4 minutos, tempo que parecia o limite humano para correr uma milha, 1,6 km. Por mais de 100 anos, embora muitas pessoas tenham tentado, acreditava-se que os seres humanos simplesmente não eram fisicamente capazes de cobrir uma milha a pé em menos de 4 minutos, isto é, até 1954, quando aparentemente impossível aconteceu. Em 6 de maio daquele ano, o corredor britânico Roger Bannister quebrou a esquiva barreira de 4 minutos pela primeira vez na história humana registrada. Em uma pista em Oxford, Inglaterra, ele cobriu a milha em 3 minutos e 59,4 segundos. E é aqui que a história se encaixa no poder de nossas crenças. Embora tenha levado 102 anos para Bannister quebrar a marca de 4 minutos por milha, menos de 8 semanas depois a marca foi quebrada novamente por John Land, da Austrália, com um tempo de 3 minutos e 57,9 segundos. Uma vez que o limite aparentemente impossível de 4 minutos foi quebrado, quebrou-se igualmente a crença em que isso não poderia ser feito e abriu-se a porta para que outros que seguissem com tempos ainda menores e corridas ainda mais rápidas. Desde a façanha de Roger Bannister em 1954, o recorde de corrida de uma milha foi quebrado em pelo menos 18 vezes, com o recorde atualmente sustentado pelo corredor marroquino Hickman para sua corrida de 1999 de 3 minutos e 43,13 segundos. Uma vez que estava claro na consciência que a milha em 4 minutos não era mais um limite de fato, as crenças dos outros foram liberadas para se descobrir com o que os novos limites poderiam se parecer. Continuamos a pressioná-los hoje. Para aqueles que estavam convencidos de que 4 minutos era o menor tempo que um ser humano poderia correr a milha, o tempo recorde de Bannister foi um milagre. Como em mais de um século isso não tinha sido feito, os críticos de qualquer tentativa de quebrar esse recorde acreditavam que era simplesmente impossível conseguir fazê-lo. Para Bannister, no entanto, sua façanha não foi um milagre, foi o produto final da lógica e da dedução que o convenceu de que isso poderia ser feito. Então, em uma reviravolta interessante, o processo lógico de uma pessoa planejando e trabalhando em direção a uma meta pode parecer um milagre para os outros. Como esse exemplo nos mostra, é preciso apenas uma pessoa para demonstrar que algo é possível e que o milagre individual pode dar a todos nós a permissão inconsciente para duplicá-lo. Então, como ele o fez? Embora apenas o próprio Bannister soubesse precisamente o que estava se passando em sua mente para libertá-lo do limite dos recordes existentes, sabemos que ele usou a lógica para definir seus objetivos profissionais e mudar suas crenças pessoais. Primeiro, ele escolheu um objetivo que era claro e preciso. Há rumores de que durante seu treinamento ele colocou um pedaço de papel em seu sapato com a inscrição do tempo exata que ele escolheu correr, 3 minutos e 58 segundos. Ele abordou seu objetivo usando lógica para convencer sua mente de que essa meta era alcançável. Em oposição a olhar para todo o recorde como um obstáculo, ele escolheu pensar nele como se não passasse de alguns meros segundos mais rápido do que outro tempo que ele já havia realizado. Se fôssemos fazer a mesma coisa hoje, usando o nosso modelo precedente, a lógica se parecia com algo como: se já consigo correr uma milha em 4 minutos e 1 segundo, e tudo o que eu preciso fazer é correr um segundo mais depressa do que já corri para amarrar o recorde em 4 minutos, e tudo o que eu preciso fazer é correr um segundo mais depressa do que isso para definir o novo recorde aos 3,59 segundos.
Eu posso fazer isso, eu posso correr apenas 2 segundos mais depressa do que já fiz. Neste exemplo, quando pensamos em tudo dessa maneira, isso faz grandes objetivos parecerem mais acessíveis. Em vez de considerar a totalidade do recorde mundial, todo o projeto no escritório ou tudo o que é preciso para mudar de emprego, mudar para uma nova cidade e começar uma nova carreira, parece que nos saímos melhor se pudermos definir nossos objetivos em pequenos incrementos, com cada um deles nos aproximando um pouco mais do nosso objetivo final. Quando aplicamos essa ideia como um remendo lógico às nossas crenças pessoais, ela nos ajuda a contornar e ultrapassar as velhas ideias que podem nos ter impedido de alcançar nossos maiores sonhos e nossas aspirações mais elevadas. Quer esteja correndo a milha mais rápida do mundo, organizando o casamento do século ou mudando de carreira no meio da vida, se quisermos nos convencer de que isso pode funcionar, precisamos compreender como a mente opera e honrar o que ela necessita para que a nossa mudança seja bem-sucedida. Construindo seu pet lógico pessoal. A seguir está um modelo que você pode usar para construir um pet lógico para si mesmo. O que diferencia esse processo de uma afirmação é que aqui você está declarando os seus próprios fatos, com base em sua experiência pessoal, o que o leva a uma conclusão lógica e indiscutível. Assim como nos exemplos anteriores, a chave é ser claro, honesto e conciso, a fim de que o pet faça sentido para a sua mente. Chave 1. Declare como você se sente em relação ao resultado desejado, como se ele já tivesse acontecido. Para sua própria clareza, é importante fazer isso em uma frase breve e concisa. Exemplo: sinto-me profundamente realizado com o sucesso do meu novo negócio, ensinando uma vida sustentável. Chave 2. Declare qual paixão você está escolhendo expressar. Exemplo: tenho paixão para criar e compartilhar o que tenho criado. Tenho paixão por ajudar os outros. Chave 3. Declare crenças limitantes que você tem sobre si mesmo ou que preencham sua necessidade. Exemplo: minha crença limitante é que meu trabalho não vale o tempo que ele gasta para ser criado. Minha crença limitante é que meu trabalho é insignificante. Minha crença limitante é que minhas demandas familiares não me permitem satisfazer a essa necessidade. Chave 4. Declare o oposto de suas crenças limitantes. Meu trabalho dá uma contribuição significativa para a minha vida e meu mundo. Meu trabalho é valioso. Minha família quer que eu seja feliz e me apoie nas minhas escolhas. Chave 5. Declare quando você se sente mais realizado na vida e isso se tornará seu objetivo. Exemplo: eu me sinto mais realizado na vida quando penso em escrever um novo livro sobre vida sustentável. Exemplo: eu me sinto mais realizado na vida quando estou criando workshops para ensinar a viver uma vida verde. Chave 6. Declare os fatos indiscutíveis que apoiam seu objetivo. É fato que existe uma demanda por novos livros didáticos sobre vida sustentável. É fato que já pratico um estilo de vida ecológico por 25 anos. É fato que já estou ensinando outras pessoas sobre isso informalmente. É fato que novas tecnologias tornam possível ser mais eficiente. É fato que eu me expresso bem escrevendo e já escrevi artigos breves sobre esse tópico. Embora Roger Bannister possa não ter se sentado e repassado as formalidades que estou escrevendo aqui, sabemos que ele usou um processo passo a passo de lógica para provar a si mesmo que seu objetivo poderia ser realizado e que ele era a pessoa certa para isso. E essa é a chave para um pet lógico. Precisa fazer sentido para você e somente para você, comprovando-lhe que seus objetivos, sonhos e desejos são valiosos e alcançáveis.